Deixa eu saudar a Paula. Tudo bem, Paula? Como é que vai você, Paula Sampaio? Boa tarde, Joelson. Boa tarde. Boa tarde também a você que nos assiste aqui no Jornal do Piauí. Bom, Paula Sampaio que acompanhou agendas hoje na Assembleia e no Palácio de Karnak. Vamos trazer informações daqui a pouquinho, mas antes vamos falar a respeito do orçamento participativo. O governo do estado do Piauí destinou aí 50 milhões para que a população, através de associações, possa decidir como esse dinheiro pode ser investido. Para falar mais sobre esse assunto, o secretário de Planejamento já está aqui com a gente, o secretário Washington Bonfim. Secretário Washington, boa tarde. Boa tarde às telespectadoras e telespectadores, Paula, Joelson. É um dia triste assim, para o jornalismo piauiense, né? Só fazer esse adendo, né? A morte do Magalhães vai fazer muita falta. Ele, como jornalista, tinha um humor e uma perspicácia muito diferenciada, né, no nosso meio. E muito bem informada. Muito bem informada. Verdade. Um abraço aqui para a professora Nadir, que é colega lá da universidade. Na Universidade Federal do Piauí, a Nadir, que é esposa, né, de Francisco Magalhães. Bom, secretário Washington, o orçamento participativo precisava de adesões, né, de associações, para que ele pudesse efetivamente ser posto em prática. Essas adesões foram satisfatórias na avaliação do governo? Olha, dentro das nossas expectativas, eu acho que até a gente superou um pouco. Nós tivemos pouco mais de 200 associações entre Teresina e Parnaíba, sendo que 33 em Parnaíba, todo o restante aqui em Teresina. Então, são quase 600 ações que foram propostas, né, para os dois municípios, o número exato 571. Nós estamos agora naquela fase de rever a questão da documentação de cada uma das entidades, né, o modo como foi feita a inscrição e também analisando tecnicamente as propostas. A gente tem até o dia 25 de julho para, digamos assim, consolidar quais são essas propostas. Estamos entrando em contato com algumas das entidades, né, para sanar dúvidas documentais, dúvidas sobre o próprio conteúdo da proposta. Então, nos preparando, né, para a grande fase do OPA, que na realidade é o período entre os dias 1º e 18 de agosto, que é a votação direta das propostas. Mas, assim, especialmente, assim, tivemos uma grata surpresa com relação à adesão. Uhum. E bem entendido que a gente pediu que todo mundo tivesse já consolidado do ponto de vista legal, né? Isso certamente foi um pouco de obstáculo e isso, com certeza, no ano que vem, né, com o sucesso dessa primeira etapa, mais associações vão estar presentes, né, pleiteando recursos através do orçamento do Tesouro Estadual. Secretário, e pelo que o senhor observou até agora dessas propostas que já foram feitas e que ainda serão votadas, quais foram as principais demandas da população, principalmente aqui em Teresina? Olha, assim, de longe, muito de longe, a parte de mobilidade urbana, seja calçamento, seja asfaltamento. Um destaque aqui em Teresina para a participação da zona rural, né? Depois da região centro-norte, foi a região que mais, né, da cidade que mais demandou, né, propostas. E aí você tem, em seguida, você tem algumas ações na área de cultura, né, na área de segurança, muito pouca. Né, mas na área de urbanização, né, praças, brinquedopraças, essas foram as demandas principais. Mas, destacadamente, mais de 50% das ações propostas, dessas 571, e isso não variou muito de Teresina para Parnaíba, estão concentradas na área de mobilidade. Isso chega a surpreender na medida em que a gente ouve muito falar a respeito das principais demandas da população, girar em torno de saúde e segurança pública. De repente você tem a mobilidade como uma forma disparada. Ou será que a população sequer compreende como fazer investimentos em áreas como saúde? Na realidade, no caso de saúde, a gente até que ficou fora, mas segurança pública, né, realmente pode... Assim, foi uma surpresa o número baixo de propostas. Mas, de toda maneira, quer dizer, tem sido feito um esforço enorme, e esse final de semana foi prova disso, né? Mais de 1.000 novos policiais, a questão da promoção da PM. Então, há uma resposta da população positiva em relação ao trabalho que vem sendo feito pela segurança pública, liderada pelo nosso colega Chico Lucas, né? E essas demandas, digamos assim,
de mobilidade, elas são uma tônica porque ainda há, né, um déficit de infraestrutura, principalmente nas regiões mais vulneráveis das duas cidades. E essa é uma dor muito, digamos assim, presente na vida das pessoas. E quanto a isso não há muita surpresa, né? Quer dizer, a gente já esperava essa quantidade de demandas nessa área que é tão vital assim para a qualidade de vida daquelas comunidades, né? Você falou de agosto como uma data importante, mas agora, dia 10 de julho, tem um evento também que está... Dia 10 de julho a gente vai lançar, quer dizer, vai lançar não, na realidade vai fazer o evento presencial do PPA Participativo Estadual. A gente teve no dia 26 de maio passado, né, o evento do PPA Federal. E aí vamos reunir, né, as comunidades, lideranças, né, dos conselhos territoriais, lideranças de movimentos sociais, desta feita para discutir os 4 anos, as prioridades dos 4 anos do governo. Participativo. Não, o orçamento participativo, na realidade, ele é uma ação, né, direta de alocação de recursos. O PPA também é alocação de recursos, mas ele tem digamos assim, ele é a peça-mãe do planejamento estadual, de vez que ele possibilita, né, que ao longo dos 4 anos, das próximos 4 anos, ou seja, de 2024 a 2027, sejam alocados recursos no orçamento. Mas aí, né, ele é muito mais amplo, porque aí envolve toda a questão, né, nós estamos organizando a peça orçamentária em torno de 8 eixos que vão desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, saúde, segurança, né, educação, a questão da gestão por resultado, meio ambiente. Então, aí é uma oportunidade de que os movimentos sociais organizados e a população em geral tenha, né, de conhecer como está sendo o processo de planejamento da gestão então, Rafael Fonteles. Não será tão específico quanto é o orçamento participativo. É bem mais então, geral. Antes da gente voltar para o orçamento participativo, falar um pouquinho do plano plurianual do dia 10 de julho. Quais são as instituições que podem participar? Quais aquelas que estão habilitadas a participar junto? E, obviamente, que esse não estamos falando mais de projeto que vai envolver só Teresina e Parnaíba, né? O estado todo o estado. Na realidade, a gente vai abrir as inscrições, é uma inscrição ampla para todo o estado, qualquer cidadão, qualquer instituição. Nós vamos mandar convite para todos os... nós estamos contando com a parceria da Secretaria de Agricultura Familiar, que tem um relacionamento com os conselhos territoriais de desenvolvimento. Estamos, né, contando também com a participação das SERES, que é a Secretaria de Relações Sociais, que tem ligação com todos os movimentos sociais estaduais, de uma maneira geral, conselhos, sindicatos, federações, né, das mais diversas áreas, e também para a Associação de Prefeitos e Vereadores, de maneira que a gente possa ampliar essa discussão para toda a comunidade do estado do Piauí. Como você bem anotou, é uma discussão sobre prioridades do orçamento, né, ao longo dos 4 anos, focadas em todas as áreas. Então, esse evento começa no dia 10 de julho, à noite, deve ser aqui no hotel, antigo Rio Puti Hotel, Blue Tree Hotel, aqui na Marechal, e vai até o dia 12 pela manhã, porque vão ser feitas oficinas de escuta, né, apresentação daquilo que os técnicos, né, da CEPLAN e do governo estão discutindo. A gente está nessa fase interna, né, a administração. Desde a semana passada têm sido feitas reuniões, né, com os diversos órgãos, os poderes, TCE, Ministério Público, Tribunal de Justiça, né, e as demais setoriais do Estado. Esse resultado técnico vai ser apresentado, né, nesse evento, né, para a população, e a partir daí definidas algumas prioridades, obviamente sempre observando que essa é uma pedra de toque, né, da administração Rafael Fonteles, o compromisso do plano de governo, os 176 compromissos que foram feitos por ele, né, e o vice-governador Temístocles Filho em praça pública no ano passado. Olá. Secretário, hoje foi confirmado pela Secretaria de Governo a perda de cerca de 300 milhões devido àquela lei do ICMS que instituiu um teto, né, para o imposto nos estados. Inclusive, a gente vai ver mais sobre isso mais tarde aqui no Jornal do Piauí. Então, eu questiono ao senhor, que é responsável por essa parte do planejamento, como fazer esse planejamento, cumprir essas 77 metas, 176 metas, com essas perdas no orçamento aqui do Estado? Olha, na realidade, a gente vem... de fato, a perda diminuiu em relação ao último quadrimestre do ano passado.
foram tomadas medidas, né, pelo governador, então governador eleito, né, encaminhadas pela governadora, então governadora Regina Souza, medidas corretivas, né, do ponto de vista da arrecadação do ICMS, com benefícios para a população também, especialmente para aquelas pessoas que têm moto e tal. E por uma questão legal, quer dizer, toda medida que majora, né, ou que ajusta impostos, ela tem a ver, ela precisa ter anterioridade, ou seja, precisa ser no ano anterior e precisa ter um prazo de 90 dias. Então, o efeito dessas medidas de ajuste, elas começaram a se dar agora em maio, né? Foram aplicadas em abril, arrecadação maio. Então, na realidade, já no segundo quadrimestre do ano. Esse é um ponto. Um outro ponto que é importante é que a dinâmica econômica do país vem dando sinais muito claros de retomada do crescimento, né? Quer dizer, o dólar vem baixando, os combustíveis também baixaram de preços, há uma certa estabilidade do processo inflacionário, tanto é que a maior pressão hoje é sobre o Banco Central no sentido de redução de juros para, né, calçar esse processo de crescimento econômico. As próprias taxas, né, de emprego têm melhorado, então a gente tem uma dinâmica positiva que vai se ensaiando e que certamente vai ajudar nesse segundo semestre. Secretário, também só mais uma perguntinha de política. Eu recebi informações nessa manhã sobre uma mudança no comando do PSB. O senhor que é filiado ao partido, de fato, essa mudança foi consolidada? Sim, está assumindo a presidência estadual do partido o ex-deputado federal, ex-vereador, presidente da Câmara, Rodrigo Martins. Ele vai ser o presidente da sigla? Ele passa a ser o presidente estadual do partido, né? Quer dizer, um grande quadro do partido que tem uma história política interessante, é um técnico também, ele está colaborando com o governo, né, na Secretaria de Saúde e tem uma sensibilidade política muito grande para esse momento em que a gente precisa, né, digamos assim, caminhar mais celeremente com a organização partidária. Né? Bom, o senhor, como filiado ao partido, cientista político, o que o senhor propõe para a sigla em 2024? O que é que se discute internamente sobre o comportamento do PSB no ano que vem? Posto, inclusive, que o Rodrigo é um nome relevante, né, dentro do processo político. Olha, a gente está num processo de reorganização política interna do partido. O Zé Augusto cumpriu uma tarefa muito importante ao longo desses últimos anos, né? E a entrada do Rodrigo dá, né, uma dinâmica para as nossas ações, especialmente junto à base governista. Nós temos tido conversas, né, com o governador Rafael Fonteles, no sentido do partido ser, né, um fiel escudeiro, né, dos interesses da base, especialmente nos municípios do interior, também aqui em Teresina. Então, esse é o compromisso, né? Quer dizer, no caso de Teresina, montar uma chapa competitiva, né, de vereadores e, no caso dos municípios do interior, né, ter capacidade de compor, né, as alianças que interessem, principalmente, né, a manutenção da estabilidade política, né, que a essas alturas do campeonato é bastante expressiva, né, mas nunca é demais, do governo Rafael Fonteles. Quero agradecer, secretário. Obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Sou eu quem agradece sempre a oportunidade. Obrigado.